Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque dessa sexta-feira, dia 16 de janeiro, uma sexta-feira que promete, novamente, muito calor. E afinal, esse é o tema central do Jornal em Foque de hoje, que traz como convidado muito especial o climatologista Roberto Bonafim, que é diretor científico da ONG Amigos da Água, e o colega jornalista Juan Real. Mas antes da gente debater esse tema sobre tempo e temperatura, vamos às informações com a repórter Cris Chalub com as manchetes dos principais jornais e sites do dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, governo prepara socorro à parceira da Petrobras. O estado de São Paulo, a aeronáutica aponta a falha do piloto no acidente de Campos. A Tribuna, Caixa eleva juros para a compra de imóveis. BocNews, 4 cidades da Baixada serão contempladas em nova rodada do Mais Médicos. Santa Portal, mulher é esfaqueada após fim de relacionamento em São Vicente. G1 Santos e região, ônibus escolar é incendiado e fica destruído em Iguape. E no portal da UOL, ação antiterror mata 2 na Bélgica. Célula planejava grande ataque, diz promotor. Fernando. Ok, Cris, bom dia, muito obrigado. E as mudanças climáticas, com o aumento gradativo da temperatura, chuvas torrenciais cada vez mais frequentes em determinados locais, especialmente na Grande São Paulo, e a falta delas, por sua vez, em regiões do interior paulista e outros estados até, são sintomas que algo está errado com a natureza. Afinal, ela está cobrando cada vez mais caro o preço do progresso desenfreado das grandes cidades do mundo e dando respostas, ainda que lentamente, sobre os efeitos provocados pelo homem contra ela. E o pior é que o cenário só tende a piorar, especialmente em áreas densamente habitadas, como algumas cidades da região, por exemplo, no caso de Santos, cuja sensação térmica está cada vez mais sufocante. Portanto, o Jornal em Foque de hoje analisa com os nossos convidados os reflexos das altas temperaturas, as mudanças climáticas e os riscos provenientes desta realidade. Mas antes, a jornalista Cris Chalub traz a previsão do tempo, além do movimento das balsas e estradas. Certamente vamos ter mais calor hoje, Cris. A previsão para hoje, Fernando, é de sol e aumento de nuvens pela manhã, mas segundo o Climatempo pode chover à tarde. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com demora de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de espera. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou então no e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição vai ao ar às 17 horas ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Fernanda. Ok, Cris. Então, o tema hoje muito importante sobre tempo e temperatura. Uma boa oportunidade para você enviar perguntas aos nossos convidados. Voltamos logo mais. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque dessa sexta-feira, que traz como convidados o climatologista Rodolfo Bonafim, que é diretor científico da ONG Amigos da Água, e o colega jornalista Juan Real. Bom dia a todos, bom dia. Rodolfo, seja bem-vindo aqui à bancada. Afinal, um tema muito importante, Amigos da Água, uma ONG que há 15 anos já existe e tem um papel importante na divulgação. Gostaria, para a gente iniciar, qual o papel da ONG que o senhor atua como diretor científico? Na verdade, a gente, assim, talvez o maior valor que essa ONG tem é a existência dela, o tempo de existência. Aqui na região, assim, no termo ambiental, talvez seja uma das mais antigas, né? A gente está aí, mesmo com tanta dificuldade, mas estamos aí sempre aguerridos, né? E sobrevivendo aí com muita dificuldade, porque não é fácil a gente manter uma ONG por tanto tempo. Exatamente. Qual o trabalho, quantas pessoas estão envolvidas na atuação da... Nós temos uma diretoria composta por 5 integrantes, são 5 diretores e cerca de 20 colaboradores. Uhum. E o tema central, o perfil dos profissionais. No seu caso, o senhor é climatologista. É bastante variado, porque a ONG começou assim. Ela começou, bem antes da sua fundação, o presidente, que é o Miguel Escandon, ele trabalhava na Faculdade de Medicina da Fundação Luzia. Então ele era um ilustrador de peças anatômicas e também fotógrafo. Aí um dia ele encontrou um cálculo renal enorme, né? E aí ele ficou imaginando a dor que aquela pessoa que teve aquele cálculo teria tido. Uhum. Né? E foi daí que ele começou a pensar na água, o papel dela, né, o ser humano, inclusive de evitar esses problemas renais e outros também, né, de outros tantos de saúde. E aí começou a propagar essa ideia, chamar os amigos mais chegados e formar essa entidade. Então a gente tem tudo lá na ONG, desde faxineiro até doutor, vários setores, né? Jornalista, outra é fotógrafo, né? Outra é publicitário, então é bastante variado, é multidisciplinar. Muito bom. Juan, bom dia, seja bem-vindo também à bancada do Jornal em Foque. Bom dia, Fernando, bom dia, Rodolfo, bom dia, Cris, os amigos da Santa Cecília TV. Rodolfo, você é diretor científico dos Amigos da Água. A gente vem passando, né, a água nunca foi tão pauta nos últimos anos, no último ano, principalmente já no início desse, por causa da questão da seca, a questão da cantareira. O morador da Baixada Santista está preocupado se esse problema da falta de água um dia vai chegar aqui com a gente. E também muito por causa do descaso, falta de conscientização da população. Você acha que a água está precisando de mais amigos? Claro, há 15 anos que a gente vem falando, né? Só que agora é que o pessoal está acordando para essa realidade. Infelizmente, acho que no começo a gente era meio assim, esses caras são eco-doido, eco-chato. Eco-chato, não é possível. O estado de São Paulo, o estado mais rico da União, você abre a torneira, tem água em abundância. Isso nunca vai acontecer, inimaginável, é ficção científica, né? Então, logicamente que a gente também não quer dizer que, puxa vida, né? Caramba, que falta de consciência. E realmente, há 15 anos atrás, era muito difícil para a maioria da população acreditar que isso pudesse acontecer. Pregar no deserto, né? Estamos pregando no deserto. Falta de água antigamente era falta de investimento. Vendendo geladeira, né, no Polo Norte. Mas acontece assim, que a gente tem vários setores estratégicos, né? Então a gente tem um diretor nosso que é publicitário, e ele é um cara assim fantástico. Ele tem apesar de ser a formação dele em publicidade, mas ele conhece tudo. Ciência, religião, o cara é uma biblioteca ambulante, né? Então, assim, reunindo o material de pesquisa que ele nos trazia, revistas importadas, inclusive, periódicos, né? Tanto é que hoje na casa do Miguel Escandon, a gente são 3 quartos que estão abarrotados de livros e periódicos, né?
que precisam, inclusive, ser digitalizados antes que as traças tomem conta, né? Mas a gente tem um acervo muito grande, né? E foi daí, através da minha formação, né, essa área com geologia, né, especializando em climatologia, que eu fui, assim, procurando ver, porque eu observo o clima da nossa região há cerca de 22 anos. Então, eu comecei a revirar artigos antigos, arquivos antigos e séries históricas temporais de 40 anos atrás. Não tem muito assim aqui em Santos, assim, esse registro assim, né? Fui assim, pegando fragmento, colando aqui e tal, né? Então, um trabalho de arqueologia climática, né? E aí eu constatei, vamos dizer assim, que havia indícios que um dia poderia acontecer que o clima fosse tão severo que até mesmo no estado de São Paulo a gente pudesse ter problemas de água. Logicamente que a gente não conseguiu precisar um ano, logicamente. Sim, claro. Não tem como, né? A gente não é o Instituto Cobra Coral, infelizmente. A gente não faz previsões assim mágicas, mas a gente, de acordo, né, com a ciência e tal, os dados científicos, porque para a gente caracterizar o clima de uma região precisa de 40 anos, 30, 40 anos, né? Então, assim, a gente verificou que em determinado ano poderia haver um ano que tivesse um verão muito quente e muito seco, porque as autoridades, né, os técnicos, né, em hidrologia, eles sempre aguardam a chegada do verão para ter a chuva para repor os níveis dos reservatórios. Só que o ano passado isso não aconteceu. E pelo jeito esse ano a situação... Esse ano também, esse ano é a bola de neve, vai acumulando, né? É o acúmulo de erros, né, um atrás do outro. O esperado já nessa primeira quinzena lá no Cantareira, em São Paulo, a chuva já está bem menor do que... Já bateu recordes. Essa primeira quinzena de janeiro é a falta de água, né? Falta de chuva. Fazendo uma pequena correção, na verdade, o que se espera é a chuva no verão e também na primavera. A primavera também é justamente uma época bastante chuvosa. Isso não tem acontecido. Em Santos, o ano passado, nesse mês de janeiro, né, janeiro do ano passado, o pluviômetro da nossa estação lá, ela acusou 108 milímetros de chuva. A média é 240 milímetros. Menos da metade. Muito menos, né? E isso é uma coisa inédita para Santos, principalmente numa época do boom do verão, né? E aí, só que em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, regularizou. Até teve meses que até ultrapassou essa média. Aí chegou inexplicavelmente em outubro, a média caiu assim absurdamente. Foram, acho que, se não me engano, 16 milímetros de chuva em outubro. Uma primavera, aliás. Um assombro para Santos, quando deveria chover mais de 160 milímetros. Nossa, nem 10% praticamente. Em novembro também se repetiu, foi um pouquinho mais generoso, acho que 66 milímetros, uma coisa assim, mas também deveria chover uns 150. Aí dezembro chegou, até os primeiros 20 dias, também estava muito abaixo da média. Aí já tinha soltado até na CBN que para poder manter a média, ia ter que chover muito, mas muito mesmo, nos últimos dias. E a chegada da chuva ia ser boa por um lado e ruim por outro. Realmente aconteceu isso. Dia 22 de dezembro foi aquela catástrofe, né? Exatamente. Choveu num dia só, mais do que deveria chover no mês. Né? Então a gente tem esse grande receio de quando a chuva chegar de uma forma muito rápida, violenta, que causa muito transtorno. Como está acontecendo na capital, pelo menos ao longo dos últimos dias, isso daí. O problema é que chove, mas não chove exatamente no lugar ideal. Essa que é a questão, porque a pessoa fala, mas está chovendo. Só que tem que ver a localização do que se chove. O sistema Cantareira é muito grande, né? É bom desmistificar isso daí, né? Tem várias represas, vários lugares, né? Então ali, logicamente, choveu na represa ali de Nazaré Paulista, beleza. E o Joanópolis, e Atibaia, de repente não choveu. Então não está chovendo de forma regular, muito irregular, né? E mesmo que chova em algum determinado ponto Cantareira, chova de uma forma regular, essas primeiras chuvas não são aproveitadas, porque está tudo seco, tudo rachado, tudo craquelê. Então formando aquela lama, aquela borra, ela vai só o quê? Absorvendo aquela água nem é aproveitada, né? Mas precisa realmente chover muito, mas muito mesmo. Existe uma expectativa, eu estava lendo, parece que precisa chover acima da média nos próximos 3 anos para poder voltar à normalidade do sistema Cantareira. E o problema é que a gente está vendo esse verão, já passou a primavera, os índices ainda estão mais baixos. E, obviamente, nos períodos mais frios, outono e inverno, justamente quando chove menos.
Então o cenário e acabando, o volume morto já está cada vez mais enterrado, porque o cenário é alto, tanto é que o governador reconheceu, algo que não foi feito ao longo da disputa eleitoral do ano passado, reconheceu que vai ter que ter racionamento. Né? Demorou um pouquinho, isso aconteceu também com o governo Dilma também, reconheceu alguns erros, enfim, infelizmente o povo acaba sendo nesse sentido. Falando ainda da questão do Cantareira, é interessante lembrar que o sistema de São Paulo todo, a água segue para lá. Existe ainda a Guarapiranga e a Billings, mas o que as pessoas cobravam de falta de trabalho, de estrutura, era a questão para que não se retirasse toda a água do Cantareira, que houvesse um revezamento nos sistemas e assim também colaborasse porque, por exemplo, nesses dias de chuva, e a gente sente bem forte aqui na Baixada Santista, as pessoas pensam, poxa, mas na Imigrante está chovendo, a Billings está lá recebendo água, mas elas são bem distantes uma das outras, não tem essa ligação de uma para outra, e aí o grande problema também, a questão da falta de um planejamento, e que quando você percebe que a região ali, sul de Minas e aquela questão, sudoeste de São Paulo, que não tá chovendo, mas as outras estão recebendo. Mas aí o problema é que falta essa redistribuição de água. E esse estudo de vocês também é interessante para isso, para saber justamente quando, olha, vamos poupar um pouco esse sistema, porque não vai chover ali tão cedo, e vamos aproveitar mais do outro que está recebendo mais chuva. Ajuda esse trabalho que vocês fazem também em relação a isso. Né? Além de tudo, muito bem observado, existe também o problema dos encanamentos, as tubulações, né? Porque as tubulações são muito velhas, então há muita perda de água no trajeto entre, por exemplo, queriam fazer, o governador já pensou no passado, de fazer um sistema de adutoras lá do Vale do Ribeira, pegando água do rio Ribeira de Iguape e trazendo até São Paulo. Extremamente caro e muitas perdas iam acontecer. O sistema de adução é interessante, mas é muito caro, economicamente inviável no momento. Seria o caso mais extremo possível, exatamente, talvez as últimas possibilidades. Porque o cenário não é atraente nesse aspecto, né? E aí há uma preocupação também, Rodolfo, justamente no tocante, por exemplo, que foi até comentado, aqui a região ela tem um sistema próprio nesse sentido, né? Mas pelos indicadores, pelos números, só acha que há um risco claro de a gente ter também algum tipo de desabastecimento, apesar de ser uma situação diferente, por exemplo, de algumas cidades do interior, ou até já foi aventada a possibilidade de retirada da água que abastece aqui para abastecer a Grande São Paulo. Isso já foi aventada, essa possibilidade também. Então, eu tive a oportunidade de estar à beira do Rio Cubatão, perto ali da Imigrantes, onde isso foi em dezembro, antes da chuva, de dia 22, acho que foi até uns dias antes, dia 19, uma coisa assim. E ali eu constatei aquilo que já era público e notório, que existiam muitos bancos de areia, né, por causa do assoreamento e também pela falta de chuva. Há cerca de 1 ano e meio atrás, a água ela tinha cerca de 3 metros de altura no Rio Cubatão. Dá até para ver as marcas nas árvores e nas pontes. E essa água ela desceu para um nível de mais ou menos 60 centímetros. O Rio Cubatão abastece grande parte da região. Exatamente. Então, com essas chuvas que aconteceram aí no dia 22, deu uma boa recuperada. Porque é diferente você recuperar uma represa de um rio. Né? A represa é muito mais um processo muito mais complicado. E aqui na nossa região não existem represas, que é uma vantagem. Nós temos água in natura, do próprio rio. Né? Então esse rio que é servido justamente pela orografia que você tinha comentado em off, né? A orografia, a vegetação exuberante da Mata Atlântica propicia justamente essa grande quantidade, essa grande captação natural de chuvas. Né? Agora, a nossa preocupação, veja bem, justamente agora com a temporada, ainda está no começo ainda a temporada, né? E conforme vai racionando-se mais essa água, e até sistema, já foi até colocada a hipótese de fazer rodízio de água, né? Nas cidades da Grande São Paulo, a gente ter uma diminuição desse aporte de água tão abundante, por enquanto, aqui na região da Baixada. Se bem que já existem faltas de água pontuais na Baixada Santista. É bom que se esclareça isso, né? Existem, por exemplo, edifícios próximos ao Gonzaga, que todo ano, nessa época do ano, falta água.
É bom que se esclareça isso, que existem problemas pontuais de falta de água. Isso sempre existiu e isso agora... é decorrente do quê? Vários... Problema na edificação, problema na rede mesmo? Exatamente. Na rede. Exatamente. E isso tende a piorar, logicamente, né? Então, é necessário que cada um faça a sua parte. Claro que tem coisas que não dependem da gente, nós cidadãos comuns, né? Mas a nossa parte a gente pode tentar fazer. Mas é claro que a gente deixa claro também, né? Que ninguém é bobo, as pessoas estão cada vez mais esclarecidas, né? A mídia tem o seu papel fundamental nesse esclarecimento, que a agricultura e a indústria são os maiores vilões da água, né? E aqui no Brasil a agricultura é praticada, por exemplo, a irrigação por forma de aspersão, que é um desperdício de água violento, né? Então a indústria também ainda não está sabendo fazer reaproveitamento dessa água. Não que eles sejam, assim, culpados ou inconscientes. Nós todos somos inconscientes, porque a questão ambiental, a questão do uso racional da água é uma coisa muito recente. Aliás, a palavra sustentabilidade, na prática, ela é uma coisa muito recente. Ela está começando agora, muito devagar, a ser colocada na pauta de discussão de governos, de assessorias, de ONGs, de entidades. É uma palavra muito nova e é uma coisa, na prática, muito recente ainda. Então, a gente tem que avançar muito ainda. A gente ainda está começando a engatinhar. E o tempo é o nosso grande inimigo, porque a natureza, volto a dizer, ela está cobrando justamente tudo aquilo que foi feito pelo homem ao longo dos anos e ela está cobrando. A fatura, em algum momento, viria. A gente volta a falar sobre esse assunto com os nossos convidados no próximo intervalo. Até lá. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Feliz 2015, são 18 anos de muita seriedade, competência e o sistema Santa Cecília de comunicação é um exponencial de toda a Baixada, trazendo verdade, respeito e informação. Saúde e vida longa à família Teixeira e ao Santa Cecília. Olá, estamos de volta do terceiro bloco do Jornal em Foque desta sexta-feira, que traz como convidado e como convidados o climatologista Rodolfo Bonafim, diretor científico da ONG Amigos da Água, e o colega jornalista Juan Real. Mas antes, a jornalista Cris Chalub tem várias perguntas de internautas, afinal é um tema obviamente muito importante, várias perguntas de internautas. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernanda. Realmente é um tema muito importante, né? Nós temos aqui, separamos primeiro duas perguntas. A primeira delas é do Matheus Oliveira. Ele quer saber o que está acontecendo com o clima que a cada ano fica mais quente. E a outra é da Thaís Moura. Ela diz o seguinte: por conta desse calor, o frio no inverno também será intenso? Muito bem. As perguntas são bem pertinentes. Isso demonstra só a preocupação, né, das pessoas. O clima, ele é um elemento preponderante e que decide, né, coisas importantes na vida pessoal, na vida nacional, na vida regional. Eu diria assim, que os climatologistas que fazem parte do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né,
E o Carlos Nobre é um dos nossos interlocutores no Brasil para com o exterior, que é ligado ao Instituto de Pesquisas Espaciais, já dizia alguns anos atrás sobre essa questão das mudanças climáticas, né? Que nós teríamos mais chuva, chuvas mais abundantes, mais fortes, mais rápidas e que iam causar muito transtorno na população, né? E que as cidades teriam que se adaptar a essa nova ordem, vamos dizer assim, climatológica. É justamente isso que está acontecendo. Quase todos os institutos de previsão do tempo previram para essa semana sol, algumas pancadas de chuva, tal, assim, ocasionais, sendo que na Baixada Santista a gente necessita basicamente de frentes frias para poder ter chuva, principalmente nessa época do verão. Chuva de verão aqui é uma coisa assim meio rara, porque a gente tem a brisa do mar, a brisa marinha ela espalha aquelas nuvens que estão se formando de trovoada, coisa que não acontece em São Paulo, por exemplo, que está longe do mar, né? Então, essa previsão foi até quebrada, porque a gente teve uma trovoada rápida aí, uns 2 dias atrás aí, depois de uma tempestade elétrica sem água nenhuma, que foi totalmente imprevista, imprevisível, né? Então, o tempo está sempre pregando peças para a gente, né? E então, essa questão de chuvas realmente é uma coisa que já estava sendo prevista. Assim, chuvas que vêm muito rápidas e que causam transtorno na população. Depois vem uma época de seca, é o que está acontecendo, né? Não existe uma chuva mais regular como tem acontecido. Os verões estão ficando o quê? Desde o ano passado, verões secos, não há mais a formação das zonas de convergência de umidade, que é a frente fria que chega lá do sul, encosta aqui e acaba se acoplando ao canal de umidade que vem da Amazônia. Se não tem canal de umidade da Amazônia, não tem frente fria, não tem chuva. Então, nós estamos vivendo realmente uma situação muito atípica na nossa região. Porque o ano passado não choveu em nenhum lugar, em janeiro praticamente. Agora está chovendo em São Paulo e aqui nada. Quer dizer, então fica muito difícil a gente conviver com uma situação dessa. E a questão do calor, eu diria assim, justamente essa falta de chuvas regulares, essa constância do sol desde 6 horas da manhã até 7 horas da noite praticamente, faz com que realmente a sensação térmica, a sensação de calor seja maior. Agora sim, dizer que realmente o calor aumentou é uma questão bastante controvertida, porque até agora não tem nenhum dado que diga isso. Existe um aparelho que mede a radiação do Sol, que chega por cada metro quadrado. Por exemplo, a incidência de raios solares por cada metro quadrado é medida. Não houve até agora uma variação significativa. Então a gente não pode dizer realmente que a radiação solar aumentou, mas certamente a sensação térmica, justamente essa ausência de chuvas regulares, faz com que realmente a gente sinta mais calor. Tem que lembrar, né, só antes do senhor responder outra pergunta, que também hoje nós não temos areia no chão, florestas e sombra, né? O dia de sol faz com que aqueça o concreto dos prédios, o asfalto das ruas, e esse calor permanece. Tudo térmico, exala né? calor, né? E hoje você tem o presidente da CET teve recentemente, só em Santos, só para ter uma ideia, são 300 mil veículos, pois é, também, que a cidade tem. Isso também exala calor. Os prédios cada vez mais exalam calor, quer dizer, hoje a gente tem uma parede de prédios. Quem mora nos bairros mais para dentro, como Campo Grande, Vila Belmiro, Marapé, sente muito bem os reflexos. E também onde havia uma casa, 2 casas com jardins, hoje são torres, são prédios, e isso também contribui para criar essa ilha de calor, né? Esse é um tema que infelizmente, é um fato, né? Nós brasileiros, a outra pergunta era... Pergunta em relação ao inverno, se realmente vai ser mais frio. Então, por enquanto não temos ainda nenhuma previsão, nenhum prognóstico, né? Assim, via de regra, depois de um período muito quente, vem um período muito frio. Mas essa regra tem sido quebrada, porque o ano passado, por exemplo, tivemos um verão muito quente e um inverno ameno. Quase inexistente. Quase inexistente. Então... É desespero dos lojistas, né? Exatamente. E aí aposta que isso, né? O calor ele afeta desde a parte agrícola, porque aí a dona de casa, enfim, vai na feira, aí o preço do tomate aumentou, isso afeta o custo final, afeta a inflação. Tem uma época que o tomate foi o grande vilão da inflação. Fazer preço de ouro. Enfim, isso afeta tudo. Aqui na Baixada Santista, a gente não tem a área agrícola, mas a gente recebe justamente todos os produtos são do interior. O interior está sofrendo uma seca muito forte. Mas voltando a esse tema aqui, especificamente de Santos, né? Os prédios estão aí, não dá para fazer mais nada. Como resolver essa sensação térmica, que é diferente do calor em si, a sensação que você vai ali, olha aqueles relógios
Aliás, até para esclarecer, aqueles relógios, o que eles mostram? As pessoas confundem a temperatura. Como é que são aqueles relógios que estão nas ruas? O termômetro de rua, ele fica exposto ao sol muitas vezes, né? Então ele mostra uma temperatura do ar irreal. É bom que se esclareça. Essa temperatura que o Climatempo divulga aí, por exemplo, para a gente, é temperatura à sombra, temperatura do ar à sombra, tá? Então esse termômetro de rua não mede a temperatura do ar à sombra. Então a temperatura que está lá, 47 graus, não é isso aí. Tá? Põe uns 3 graus, 4 graus a menos. E quando chove também é a mesma situação. Muitas vezes na ponta da praia, na época de inverno, vê 13 graus, não é possível coisa dessa. Está 17 graus pelo menos, né? Porque aí chove, né? Fica acumulando aquela umidade, fica resfriando os sensores, então a coisa não funciona muito bem. Agora, como medidor de sensação térmica, sem querer, ele é bom. Né? Porque, por exemplo, está 38 graus, mas ele está registrando 42. Então, de repente, pode ser que a sensação térmica, dependendo da umidade relativa do ar, chegue realmente a fazer isso aí. Também, onde muitos veículos, porque claro. Também nesse aspecto... Também, tudo, o asfalto, né? Levantando todo aquele ar quente, né? Então, o termômetro de rua serve para dar uma indicaçãozinha, bem razoável, né? Mas ele não é confiável, não. Eu até falando dessa questão com a pergunta do internauta, dos dias estarem mais quentes, estava fazendo umas pesquisas para uma série de retrospectivas que a gente está publicando no Santa Portal, e uma dessas retrospectivas foi a respeito do falecimento do ex-governador Mário Covas, e ele foi sepultado aqui no cemitério do Paquetá, aqui no bairro do Vila Nova. E aí nas pesquisas, nos jornais, tanto da Tribuna como Folha de São Paulo, no Estadão, naquele dia todos eles fizeram a questão de relatar o calor que fez naquele dia. Foi um 6 de março de 2001 e todos registraram 41 graus nas matérias, nos textos, né, a respeito disso. Então, assim, é o que a gente estava até conversando nos bastidores. A gente talvez esquece também dos dias quentes, né, o tempo vai passando e a gente sempre acha que o dia está sendo mais quente. Mas um registro interessante, em 2000 o Santos era bem diferente, praticamente um terço desses prédios não existiam e está ali registrado 41 graus naquela data. Também a gente pode ter tido, em outras épocas que não havia registro, muito calor. E claro, agora nessa época que nós estamos com tanta informação, a gente acha que é de agora, mas talvez isso já tenha existido. Não, olha, também, né? Até mesmo eu trabalho com isso, né? Muitas vezes eu me esqueço, eu tenho que revirar os artigos, os arquivos para poder relembrar, né? Mas só para dar uma ideia. 29, 30, 31 de agosto de 2005, temperaturas de mais de 40 graus. 31 de agosto de 2005, 41,5 em Santos, em pleno mês isso temperatura inverno. Mesmo. Temperatura real do ar, uma sensação térmica. A umidade relativa chegou, acho que 17%, coisa aí de Ribeirão Preto, Campo Grande, Mato Grosso. Já eram os primeiros sinais. Pode ser. Naquela época a gente teve um inverno muito quente, né? E depois também seguiu-se também um período de chuva muito forte, que foi 2 meses seguidos, 1 mês e meio seguido de chuva aqui em Santos, né? E, por exemplo, no Rio de Janeiro não choveu nada. Quer dizer, são as descompensações climáticas que já estão acontecendo de algum tempo. Né? Já são realmente alguns sinais que alguma coisa está estranha aí. Mas, Rodolfo, a ONG de vocês, ela chega a pesquisar jornais antigos mesmo, de 100 anos, relatos de dias quentes e situações assim? Sim, claro. Porque, como você mesmo falou, você consegue fazer um desenho climático assim de uma região em 40 anos. Exato. As pesquisas acabam ficando recentes, porque também vai evoluindo o mecanismo para fazer a colheita de dados, né? Mas vocês chegam a fazer essa pesquisa, já teve relatos em outras épocas em Santos, no começo das décadas de 20, 30, de calor assim, chegaram a pesquisar, ter esse conhecimento? Não, já teve sim, realmente, mas o problema assim, como eu estava te falando para vocês, né? Os dados climáticos estão muito fragmentados, porque a gente não tem aqui no Brasil assim uma tradição de dados climatológicos, né? Como os Estados Unidos, que já tem desde o final do século XIX. Então é tudo muito fragmentado, né? É um quebra-cabeça, que tem que ficar colando uma pecinha aqui na outra, remendando aquele, é um trabalho de arqueologia, montando o esqueleto do bicho, né? Então, mas realmente já teve, sim, porque existem, aliás, foi bom tocar nesse assunto, vou tentar falar rapidamente, bem sucintamente, mas é importante que a população, o nosso telespectador, conheça isso. Existem 2 correntes atuais de meteorologistas e climatologistas. Uma que acredita no aquecimento global, que são chamados aquecimentistas, né? Que acreditam que as mudanças climáticas realmente acontecem
por conta do homem. Existem os céticos, aqueles que não acreditam no aquecimento global, que devem ser em menor número, acredito eu. Então, existem alguns indivíduos na USP, né, no Instituto de Geografia, e lá na Universidade Federal, acho que da Paraíba, né, um professor também que é contra totalmente, ele acha que isso é uma ignorância, inclusive as pessoas estão sendo manipuladas pela mídia, pelo fantástico, dos rios voadores, aquela coisa toda, né? E até alguns climatologistas dessa linha que são contra, né, o aquecimento global, chegaram até a dizer que, na verdade, isso daí é uma propaganda do aquecimento global que os países desenvolvidos estão fazendo para que os países emergentes como o nosso não criem mais indústrias e não cresçam. É a teoria da conspiração total, né? Antiga, hein? Bastante mirabolante, inclusive. Anos 70, acho que isso não é bem por aí, não. Então, existe essa corrente aí de acredito numa coisa, acredito na outra. Eu acredito assim, particularmente, que existe uma interferência do homem. Desde que o homem é homem, desde que nós pisamos nesse planeta aqui, nós já estamos interferindo. Aliás, os animais como um todo, os vegetais, inclusive foram os vegetais clorofilados verdes que colocaram oxigênio nessa atmosfera que hoje nós temos. Quer dizer, o ser humano, o ser vivente, ele é interferente na natureza. Não se pode falar no planeta Terra sem contar com a biologia, com a biota. Né? Não é como falar, por exemplo, falar em Marte, que é um planeta desabitado. Nós temos que encarar tudo, todo um sistema biológico e geológico, tudo acoplado. Então, o que existe de fato mesmo, né, é uma interferência do homem, até que ponto a gente não sabe. Acontece que devido a essas mudanças bruscas, né, climáticas, realmente pode-se aventar que existe alguma coisa aí interferindo além da variabilidade natural do clima, que são os 40 anos. E dentro de 40 anos você pode ter várias situações de variabilidade climática. Como, por exemplo, Santos já teve ondas de calor, épocas que choveu bastante no passado, né? Isso por conta da própria variabilidade climática, que obedece a um ciclo chamado oscilação decadal do Pacífico. Ou seja, a cada década nós temos uma alternância, por exemplo, épocas mais frias e épocas mais quentes. Então seria o El Niño e a Laninha, né? Fases mais quentes e fases mais frias. Então, aqueles que são contra o aquecimento global sempre vão colocar a culpa na oscilação decadal do Pacífico, que seria uma variabilidade natural do clima. Mas acontece que nós estamos praticamente certos que, além dessa variabilidade natural, existe uma outra coisa que é chamada mudança climática, que também tem interferido. Então, hoje em dia não dá mais para você discutir variação de clima apenas com a variação natural do clima. Tem que colocar alguma coisa a mais. E essa coisa a mais tem que ser somos nós aqui, né? Mas é claro, deixo claro que nós ainda, no planeta Terra, estamos ainda na infância de entendimento do clima da Terra, dos processos climáticos e dos ciclos climáticos. Por exemplo, os astrofísicos, né? Os físicos solares, acreditavam até pouco tempo atrás que entendiam tudo do Sol. Estavam já achando bam. E não. Eles estavam prevendo justamente que o Sol ia ter uma atividade maior, um ciclo de atividade maior, e não está tendo. O Sol ficou calmo aí durante vários anos, sem nenhuma mancha solar. Quer dizer, indicando que a atividade solar dele estava bem baixa. Então, muitas coisas a gente vai ter que aprender ainda, né? Nós temos ainda muito pouco histórico registro de dados climáticos e também sobre o Sol, que também é, logicamente, um motor do clima da Terra, obviamente. Sem sombra de dúvida, né? Voltamos logo mais os intervalos comerciais aqui no Jornal em Foco, falar desse tema tão importante para o último bloco. Até lá. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque desta sexta-feira, trazendo como convidado o climatologista Rodolfo Bonafim, diretor científico da ONG Amigos da Água, e o colega jornalista Juan Real. Mas antes, a Cris Chalub tem várias outras perguntas de internauta. Sim, vamos fazer mais 2 perguntas. O Uriel Vilas Boas, ele gostaria de saber como a ONG Amigos da Água encaram o fato que as cidades a cada dia aumentam a impermeabilização. E se estimular os jardins nos prédios, casas e escolas é realmente um sonho. Já vamos aproveitar para fazer a próxima. A próxima pergunta é da Ana Helena, da Aparecida. Ela quer saber como funciona o trabalho da ONG Amigos da Água e como ela faz para participar desse projeto. O Uriel, muito bom dia. O Uriel está sempre participando, né, das questões e sempre acompanhando, seguindo a gente, né, o trabalho da ONG Amigos da Água. Nós também seguimos o trabalho lá, muito bacana, junto lá com a Estação da Cidadania, junto com o Célio Nori. Então, Uriel, nós não temos como desmontar as cidades, né, crescendo desordenadamente e continuam crescendo de forma desordenada, infelizmente. Agora, a gente pode tentar reduzir, né, tentar minorar esses impactos aí ambientais. Por exemplo, a questão de fazer telhados verdes, mais jardins, não vou dizer que a gente vai resolver o problema, mas vai ajudar bastante. Isso é uma prática que deve ser incentivada, né, como também os novos prédios aí, né, deveriam também já ter dentro dos seus estatutos a questão do reuso da água da chuva. Então, tudo isso, os prédios têm que ficar, os edifícios cada vez mais inteligentes, já que os temos na cidade, já que não podemos mais bani-los, nós temos que tentar fazer essas edificações serem cada vez mais sustentáveis. Esse é um grande desafio. Uma sugestão para uma mudança de plano diretor, para que os próximos exatamente. prédios, até por uma questão de economia, a reutilização da água, antes até dessa questão da seca ficar tão presente nas vidas, né, principalmente do paulista, a reutilização da água era tida como até uma forma de você economizar, baixar condomínio. Então, isso é incentivo. E a gente conversava também nos bastidores, né, Rodolfo, que o calor do sol continua o mesmo, a intensidade de calor é a mesma, a sensação térmica aumentou. E é em cima da pergunta do Uriel, quer dizer, se nós construímos as cidades e causamos essa sensação, então tem que partir mesmo do ser humano, e não é uma briga com a natureza, resolver isso. É como você já falou, telhado verde, reutilização da água, mas assim, precisa realmente uma conscientização da questão de que a culpa desse aumento de calor, da sensação térmica é nossa. Então isso a gente pode melhorar, não é uma questão o que o ser humano pode mexer, independente das questões climáticas. Agora, infelizmente, esse é até uma pauta, assim, até um pouco, até evoluída demais, infelizmente, para muitos cidadãos ainda. Porque a gente vê ainda pela cidade muito descarte de lixo. Sim. Nas calçadas, quer dizer, o básico ainda não foi feito, né? Então a gente tem que começar lá do ABC, do Beabá. Ainda a caquinha do totó continua nas calçadas. Quer dizer, a gente precisa fazer um trabalho de base mesmo, né? Porque isso é uma coisa, infelizmente, ainda um mal que assombra o brasileiro, não só daqui, de todas as regiões do Brasil. Lá na Espanha, no sul da Espanha, até o presidente, o Escandon, tem o sonho de me levar lá na terra dele, que é lá de Sevilha. Justamente, olha só a mentalidade do europeu, como é diferente da nossa, né? Como lá, o verão lá é muito mais quente que o nosso. 45 graus quase todo dia no sul da Espanha. Então lá as casas são quase todas brancas, telhados brancos, justamente o quê? Para refletir esse extra
né, de calor e radiação que vem do Sol. Então a gente tem que fazer um trabalho de base. E realmente, fechando aquele ciclo das mudanças climáticas, né, que eu estava falando lá dos aquecimentistas e dos céticos, o mais urgente a ser tratado nas pautas de discussão, de decisões, é a questão do aquecimento local urbano. Isso é realmente fato comprovado, 100% comprovado que somos nós. A temperatura, com as ilhas de calor. por exemplo, de cidades como Santos e Praia Grande, por exemplo, isso é notório, essa questão de sensação térmica, por exemplo, né? Até uns anos atrás... Claro. O Praia Grande, que eu digo, Itanhaém, enfim, Bertioga, por exemplo, isso é muito claro. Até uns anos atrás, realmente a gente sentia muita diferença. Então, no verão, você está aqui no verão e vai para Bertioga, por exemplo, vai para Praia Grande, você sente até que, inclusive, que durante a noite é um pouquinho mais fresco, é diferente, né? Mas isso tende a diminuir, porque Praia Grande está verticalizando como Santos também. Bertioga ainda está meio devagar, mas Praia Grande está em ritmo acelerado e pode até ultrapassar Santos, hein? Porque lá tem muito espaço para fazer prédio. E um grande inimigo nisso tudo também é o asfalto nas ruas, né? O asfalto, ele é impermeabilização do solo, né? Além de impermeabilizar, ele funciona, ele é térmico, tanto que se você for sentir mais calor, o asfalto, ele fica quente, vara a madrugada, se o dia for muito quente. Então, o asfalto é um grande inimigo. Está aí também uma sugestão para que se repense a questão de urbanizar as ruas, que o asfalto ele é barato, ele é mais simples de ser aplicado no solo do que antigamente era o paralelepípedo, as lajotas de concreto. A manutenção é mais fácil também, mas ele tem que ser repensado, porque além dele impermeabilizar, ele segura o calor mais tempo. Então, às vezes, quando à noite poderia ficar mais fresco, o asfalto das ruas não deixa. Sem dúvida. E, por exemplo, a gente se queixa muito da falta de brisa aqui em Santos, né? Que Santos é abafado, aquela coisa toda. Também existem lugares aqui no nosso litoral, aqui na nossa região, que são mais abafados ainda. Quais? Por exemplo, Guarujá, né? Guarujá não é como Santos, que fica uma baía toda represada, toda cercada, né? De um lado a Ilha de Santo Amaro, do outro lado a Praia Grande. Então, lógico, está de frente para o mar, nossa, vai ter muita brisa. Engano. Até a brisa é um pouco menor do que em Santos. E, por exemplo, região da Praia das Pitangueiras e Praia das Astúrias ali. Ali foi realmente um desastre ecológico que foi feito na cidade, né? O boom imobiliário também ali, a especulação imobiliária que é muito grande na cidade, interesses econômicos, né, muito fortes. Fizeram um paredão de prédios atrás dos morros e depois uma outra fileira de prédios de frente para a praia e mais os morros fazendo um arco. Puxa, você está a 50 metros da praia e você não sente brisa. Eu até constatei isso nesse trabalho que eu faço de climatologia, eu sou meio globetrotter. Uma vez eu estava em Vicente de Carvalho em época de frio, era julho, acho que do ano retrasado. Lá eu medi, levei uma estaçãozinha meteorológica portátil, estava me dando 15 graus. Aí falei, não, eu vou lá para Pitangueiras agora. Eu tenho certeza que lá está mais quente, realmente. Estava 18 graus. 18 graus. E aqui em Santos, na Vila Belmiro, onde está a estação da Vila Amigos da Água, estava intermediário. Estava 17 graus. 17 graus. Intermediário. Quer dizer, lá estava mais próximo à praia, estava mais quente que a Vila Belmiro, que é um bairro interno. Quer dizer, isso é um absurdo, né, E tem um morro próximo ali do Maravilha. Maravilha. Aqui em Santos, dentro dessas pesquisas, você já também, obviamente, deve ter feito já levantamentos aqui na cidade. Dá para identificar quais são os bairros, teoricamente, mais quentes, obviamente? Sem dúvida. Em relação, quais são as ilhas de calor na cidade, por exemplo? Os pontos quentes da cidade, Os pontos quentes. Por exemplo, Vila Belmiro, Campo Grande, que são os bairros internos, Vila Matias. Reflexo do paredão de prédios na orla da praia, Claro, e também tem um morro também, né? Atrás. E na Zona Noroeste, que é o comentário Jardim Santa Maria. Por exemplo, em 2010, fevereiro de 2010, acho que foi 9 de fevereiro, eu registrei 40,5 graus na Vila Belmiro. Nossa. Aí um amigo meu que tinha uma estação lá no Jardim Santa Maria, 41,5, 1 grau a mais ainda. Daqui a pouco o noticiário, veja bem, a cidade tem poucos pontos de observação. Né? Se tivesse, né, seria realmente uma maravilha. Porque a gente vê, muita gente fala, Rio 40 graus. Mas aqui também Santos é 40 graus também. 41. Talvez 41 até. A gente pode aproveitar esse slogan até. Né? Santos 41 graus. Bom, o Rio de Janeiro o marketing turístico já viu que 40 graus está virando demodê. Porque agora com a internet, com a mídia, já se sabe que existem cidades que têm 40 graus até muito mais vezes do que o Rio de Janeiro.
Agora Rio, 50 graus. Já é sensação térmica, né? Falando nisso, até nesses dias de calor, Rio de Janeiro ele acabou superando Campo Grande, Campo Grande, acho que Cuiabá, que eram as capitais mais quentes. Rio de Janeiro teve um dia que foi ainda mais quente, quer dizer, o Rio mesmo quente foi agora, porque tem no verão, no Pantanal seco ali. O Rio de Janeiro é quase imbatível, né? Porque é época do verão. Pela característica geográfica. Claro, a cidade também é toda cercada de morros, né? É um Guarujá 10 vezes pior. Então, o Rio de Janeiro eu conheço. Não conheço muito, mas conheço um pouco. Estudei também a topografia, a climatologia. Esses 40 graus é mais nos bairros interiores. É lá no subúrbio, na Lapa, na Zona Oeste, lá no Realengo, na Praça Mauá. Muitas vezes você está em Copacabana, 30 graus tranquila, brisa gostosa. Aí andou 100 metros, vira um inferno. É verdade. Rodolfo, antes tinha pergunta ainda no internauta. É isso que eu ia falar, mas como a gente é limitadíssimo pelo tempo... Acabamos se empolgando. Afinal, esse tema, obviamente, daria 2, 3 ou mais programas o dia todo a gente discutindo sobre esse assunto, mas a gente sabe que o tempo é limitado. Claro. Então, para completar a pergunta do internauta, a respeito de como é que faz, para participar da ONG, para conhecer a ONG, quais são os contatos, como é que funciona? A gente não tem assim uma ficha de adesão, é uma coisa bastante informal. A gente tem um site, mas eu vou dar o endereço do Facebook, porque é o que está bombando agora, o Facebook, muito mais que os sites, né? Aliás, até o e-mail está ficando meio demodê já, né? Agora é tudo mensagem instantânea pelo Face, né? Então nós temos www.facebook.com/Amigos da Água, né? www.facebook.com/Amigos da Água, né? E ali você pode participar, lá inclusive existe muito mais dados climatológicos, né? Existem também notícias sobre a água, obviamente, e lá a pessoa pode opinar, a gente quer mesmo que as pessoas interajam. Isso da forma virtual. Agora, nós também temos, quem quiser conhecer a ONG fisicamente, né? Nós temos reuniões todos os sábados a partir das 15 horas, né? Aí pode deixar agendado, quem quiser conhecer, no próprio Face, manda uma mensagem pra gente, né? Quero conhecer Amigos da Água, tal, como é que vocês... Quero conhecer o presidente, quero apertar a mão dele, saber que, né? Como é que é esse cara aí, né? Que inclusive já participou de inúmeros programas, eu quero aquele cara que vem com capacete cheio de torneira, né? Então, quer conhecer o presidente, quer conhecer também os outros integrantes, manda agenda pro próprio Face, né? Que a gente está à disposição e justamente, como o Juan falou, nós precisamos cada vez mais de amigos para defender essa água aí. Exatamente, é uma proposta e é uma obrigatoriedade de toda a sociedade, né? Se cada um fizer sua parte, né, a gente tem uma possibilidade de um mundo um pouco melhor, pelo menos uma sensação térmica melhor nesse sentido. A gente agradece a presença do Rodolfo Bonafim, presidente da ONG, diretor científico da ONG Amigos da Água e climatologista, do colega jornalista Juan Real, além, obviamente, da Cristian Lupe, jornalista, e você, telespectador. Lembrando que esse programa será reapresentado a partir das 17 horas aqui na Santa Cecília TV, ou pode ser assistido a qualquer momento, em qualquer possibilidade, computador ou do mobile, também pelas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube, Jornal em Foco. Tenham todos um ótimo final de semana e com temperaturas mais amenas. Até mais. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.